Olá, você que acompanha as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pela TV, pela rádio ou pelas mídias sociais. Seja bem-vindo a mais um programa produzido pela equipe de comunicação aqui do CRA-RJ. E hoje, para conversar com a gente, estamos aqui com Alexandre Souza. Seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado. E Fabiano Ribeiro. Seja obrigado muito bem-vindo. pelo convite. Estou encantado aqui com a estrutura de vocês. Vamos nessa. Espero que todos gostem. Vamos nessa. E hoje o tema é baseado no livro escrito pelo presidente do Conselho, aqui, o administrador Wagner Siqueira, que questiona se as empresas são morais ou não. E aí, as empresas são morais, na opinião de vocês? Pois é, é interessante, assim, o professor Wagner, ele presenteou a gente, inclusive, com esse livro, e o nosso debate muito em cima disso é essa questão se as empresas, se elas têm como funcionalidade, né, vamos dizer assim, como objetivo gerar lucro, então elas não deveriam ser morais e também não deveriam não ter moral ou ter moral, né, elas deveriam ser amorais. E a gente chegou realmente à conclusão que, assim, independente dessa questão de moral, a ética é super importante, né? Então muito do que a gente acredita está relacionado a essa questão da ética dentro das empresas, mais com essa questão de moral, porque realmente, né, a empresa ela tem um objetivo a partir do momento que ela gera lucro, né, para as pessoas que compõem, né, a empresa, a partir do momento que aquele grupo, na verdade, é o que faz a empresa acontecer. Antes aqui da gravação, e aí, né, o comentário aqui do Alexandre, do Fabiano, foi que eles perceberam que o mercado de comunicação, que é a área deles, né, publicitários, não gostam de ser chamados de publicitários, mas que a área deles não trabalhava de acordo, né, com aquilo que eram os ideais de vocês. Então, como surgiu essa história, análise, como vocês fizeram para realmente iniciar a empresa de vocês? Justamente, a gente já trabalhava no mercado publicitário há 15 anos, mais de 15 anos, né? Estamos, né, ainda inseridos nele, apesar de não nos sentirmos tanto publicitários hoje. Ainda temos muitos amigos, né? Muitos amigos ainda no mercado. Então, na verdade, assim, a nossa empresa, a SouSim, ela surgiu muito dessa questão, dessa inquietude interna de cada um de nós, primeiro com as questões dos processos internos, né, de como funciona, né, uma agência tradicional, algumas coisas que a gente viu que não eram tão interessantes em termos de sustentabilidade mesmo do negócio, e muito também pela questão da entrega, né, que a gente via que era uma entrega que nem sempre representava, né, vamos dizer assim, os princípios que uma marca, né, gostaria de transmitir, né. Então, a gente, durante um ano, né, nós saímos dos nossos empregos, montamos, né, nós já tínhamos uma produtora de conteúdo, montamos a SouSim a partir dessa produtora, né, vamos dizer assim, incubada dentro desse outro negócio, e foi um ano de aprendizado, onde a gente foi buscar novas metodologias, boas práticas, ver tudo que estava sendo feito, novos movimentos acontecendo pelo mundo, onde muitas das coisas a gente foi criando a partir do que a gente via como sendo melhores caminhos a partir de algumas técnicas. Então, assim, como às vezes a gente fala, né, hackear, né, às vezes uma metodologia e transformar numa nova metodologia que a gente vê que tem um impacto mais eficiente. E depois de um ano, né, de desenvolvimento, de estudo e muito protótipo, né, a gente conseguiu, né, ao longo desse ano também prototipar com várias pessoas, amigos e clientes, né, e desenvolver trabalhos e ver que o caminho que a gente estava tomando ali não era um caminho de ilusão, era um caminho que funcionaria dentro do que a gente estava imaginando. A gente até brincava que a gente vamos passar esse ano sendo beta, né? Beta. Esse mês é beta, a gente atualiza o mês seguinte beta, e assim foi, cara. A gente é do conceito always beta, a gente sempre beta, a gente está sempre em constante mudança em relação a isso. E aí, assim, a SouSim, ela surgiu em cima de 3 pilares principais. Um é a parte de pesquisa, onde a gente tenta entender a realidade, entender os desafios, os reais desafios, onde a gente busca, na verdade, uma visão mais profunda dos problemas, das oportunidades. Uma parte que foi uma das grandes causas da gente fugir um pouco dessa questão de ser uma agência de publicidade, é que a gente acredita que a criatividade não é uma coisa que se constrói dentro de uma sala. A gente acha que a criatividade é oriundo de todo ser humano, e que a gente acredita muito mais do que essa questão da criatividade é a inteligência coletiva. Então a gente leva os processos criativos para dentro das empresas, para junto dos clientes,
A gente tenta envolver o maior número possível de pessoas que vão ser impactadas que estão sendo impactadas pelo problema e que vão ser impactadas pelas soluções. E a gente desenvolve todo o pensamento, todas as narrativas, todas as histórias e as ações de maneira colaborativa. E é nosso pilar final, que é a parte de entrega, onde a gente vê que a gente não quer transformar isso num documento e esse documento ficar arquivado. Então é de que maneira, que ações práticas, que atitudes devem ser tomadas para que a gente consiga resolver essas questões e principalmente, que eu acho que é fundamental assim, dentro do que a gente construiu, criar histórias verdadeiras que retratem o propósito de cada empresa, sabe? Seja ele um propósito pessoal vamos dizer assim, do criador, do dono, né, do dono dessa empresa, dos gestores dessa empresa, das pessoas que formam esse conselho. A questão então, assim, do impacto positivo, né? Impacto positivo. Levar o que ela, assim, identificar o que ela tem de melhor e levar essas histórias, esse propósito para todos os públicos de contato. Sejam públicos internos, né, colaboradores, parceiros e clientes. Agora, a gente estava até conversando ali, o Fabiano, ele é mais retraído, né? Eu não falo muito, não gosto muito de falar e tal. E a proposta de vocês é justamente ouvir todos os públicos dentro da empresa, né? Aquela questão horizontal. Como fazer isso? Como ouvir aquele que muitas vezes não quer falar ou acha que não tem o que falar, porque na verdade tem o que falar? Pois é, aí isso vem com os processos que a gente aplica, né? Porque isso é uma coisa interessante. Os processos criativos que eu passava antigamente, você ficava dentro de uma sala muitas vezes com um monte de gente ali, com aquela fritação, né? Cabeça saindo fumaça. E tem sempre, assim, tem umas pessoas que elas ficam ali cuspindo ideias, cada um tem ali, cada um partia para o seu processo individual, jogando ali na mesa, outros eram mais desfavorecidos porque, pô, não falavam muito e tal, assim. Então, acaba que com o nosso processo, a gente junta todo mundo, então a coisa flui ali de uma forma que todo mundo coloca as coisas na mesa no mesmo momento, sem hierarquias, sabe? Tem a questão dos post-its que a gente coloca e tal. Então, assim, a ideia nunca uma pessoa nunca fica com aquela ideia podada, sabe? Porque às vezes o cara começa a falar e o outro começa a falar por cima, aí o cara já fica meio esquisito, pô, se retrai, ele já é o perfil dele, né? Então, pô, dependendo do processo que a gente está aplicando lá, o cara coloca lá o papelzinho dele ou uma outra metodologia. O interessante é que todo mundo cria junto, todo mundo tem a sua vez, o seu momento ali, e a coisa, no final das contas, acaba aparecendo, brotando de uma maneira mais assertiva, até para o próximo momento, que é a questão dos tangíveis lá. A gente já não fica muito aquela questão de idas e vindas de trabalho, entendeu? Isso é muito reduzido e o negócio flui, pô, com muita naturalidade, assim, sabe? A gente deixa as pessoas mais à vontade com os processos lúdicos que a gente aplica e, cara, todo mundo fica encantado. Uma tempestade de ideias coletivas, né? Exatamente. A Solsim, a gente foi mudando ao longo e hoje a gente diz que a Solsim é uma empresa de diálogos estratégicos. E foi uma coisa que a gente cunhou porque assim, a gente via que tudo passava pelo diálogo. Primeiro a pesquisa, segundo isso que o Fabiano está falando, onde a gente desenha, na verdade, o workshop de maneira que ele dê voz a todas as pessoas. Né? Porque isso é importante, essa escuta atenta nesse processo é muito importante, porque são as pessoas que estão envolvidas diretamente no problema e que com certeza tem a solução dentro delas. A gente acredita muito nisso, a solução está dentro do problema, é fato. Design Thinking trabalha isso, a gente trabalha isso. Então, assim, a solução ela não está na minha equipe de criação, sabe, exclusivamente na equipe de gestão. É muito importante a gente ouvir as pessoas que estão lidando diretamente com as questões sistêmicas dentro de uma empresa, para a gente saber, tipo assim, que impacto, né, e que mudança, que chave a gente precisa virar para mudar essa realidade. Agora, a empresa de vocês, né, vamos dizer assim, temos outro sócio, né? O Bruno, que visa o lucro, mas de uma forma ética. Exatamente. A gente trabalha muito a questão que a gente fala de um alinhamento de lucro e propósito. A gente acredita muito nisso.
E quando a gente fala muito essa questão de alinhamento de lucro e propósito, o lucro é a essência da existência da empresa, né? Como a gente estava falando aqui no início. Mas isso não quer dizer, né, aquilo que a gente falou da moral, ética, que ela tem que é importante ela ser ética. A verdade é que hoje, quando a gente fala, por exemplo, retenção de funcionários, sabe? Quando a gente vê essa nova geração surgindo, que se identifica mais com a maneira que você faz do que com o que você faz, né? Onde eles não têm medo de fazer uma mudança radical de profissão, de abandonar empregos, sabe? Onde eles têm uma grande estabilidade por conta de ir atrás do seu sonho, do seu propósito pessoal. Isso é uma coisa assim que é um movimento que a gente vê acontecer no dia a dia, de empresas que já estão surgindo, né, vamos dizer assim, com essa pegada, mas de empresas que já estão aí há muito tempo e que a gente identifica pequenas células desse movimento dentro delas mesmo. Então, assim, esse alinhamento é muito importante. As pessoas, né, os colaboradores, os funcionários, né, quando você fala gestão de pessoas, elas entenderem o propósito dessa empresa, o que ela tem de único, o que ela tem a oferecer, que é uma coisa que é só dela, só ela tem esse discurso, né? E é isso que a gente tenta buscar, esse alinhamento, vamos dizer assim, um alinhamento para buscar esse engajamento, para que as pessoas se sintam realmente pertencentes, né, dentro daquelas empresas, que se sintam realmente identificadas com aquelas marcas, porque elas conseguem enxergar esse propósito que elas têm de único ali, entendeu? E até na questão de você selecionar pessoas e através da comunicação as pessoas olharem, né, para a sua empresa, para a sua marca e falar, não, é nesse lugar que eu quero trabalhar, ou assim, não, acho que eu não me enquadro bem aqui, e isso na verdade já tira, né, um peso, né, de você contratar uma pessoa e ter todo aquele processo e ela, num certo momento que ela vê que o negócio estoura, ela sai. Então, assim, é muito importante essas visões estarem claras, assim, para todos, né? Perfeito. Tem mais 2 sócios na empresa, né? Tem mais um sócio. É o Bruno. É o Bruno Haroldo. Bruno foi ético, deixando vocês virem aqui. Bruno foi ético. Jogaram vocês no fogo. O Bruno, infelizmente, ele não pôde estar aqui, que tá num outro compromisso, né? O Bruno, diferente da gente, nós somos mercado publicitário, trabalhamos sempre com a parte, né, de direção de arte, né, no departamento de criação. O Bruno, ele já vem da parte de planejamento e estratégia, trabalhou com consultorias de marca, né, com branding. Então a gente, até porque você vê que muito do nosso discurso permeia essa questão de marca, né? E quando a gente fala empresa e marca, não existe separação, né? A gente fala muito dessa coisa que a marca direciona o negócio, né? Quando a gente, é o nome, é tudo que ela carrega, faz parte da marca, né? São o propósito que ela tem de único, o discurso que ela tem também de único, que é só dela, né? E todas as outras vertentes, né? Vamos dizer assim. Perfeito. O Alexandre foi muito ético, o Fabiano também, não falando mal do Bruno, fora da presença dele. Exatamente. Mas assim, agora, brincadeiras à parte, trazendo para o mundo da administração. O administrador, como ele pode se inspirar e se espelhar no exemplo de vocês, justamente nesse sentido de não tratar a organização de uma forma vertical, mas sim na questão horizontal. A gente entende muito essa questão, e a gente vivencia isso, né? Porque nós somos uma empresa, mas a gente também, né, lida com isso no dia a dia. E às vezes a gente brinca muito que a gente não pode virar aquela coisa, né, de casa de ferreiro e espeto de pau, né? Se a gente tem esse discurso, a gente tem que levar esse discurso pra gente também. Mas a gente vê essa questão do administrador, é muito importante você escutar as pessoas, essa questão da abertura do diálogo. E aí quando a gente fala o escutar, é uma coisa que a gente não pratica, né? A gente brinca muito com isso, assim. É porque quando a gente fala escuta atenta, né, no nosso discurso, a escuta atenta é diferente daquela nossa escuta de debate, onde a pessoa começa a falar e num certo momento ela fala uma coisa que você já não concorda, aquilo já dá uma arranhada na garganta, e aí a partir daquele momento você não está escutando ela, você só está esperando ela terminar para você falar o que você quer falar. Que vai falar tá pensando depois. O que você vai falar. Só esperando a deixa. Né? E isso é muito importante, assim, a gente trabalha muito internamente, né? E a gente dissemina isso como um fator primordial para que
para a gente fazer gestão de pessoas e para que a gente consiga criar inovação dentro das empresas, que é importante a gente trabalhar essa questão da empatia. A gente entender o que o outro está sentindo, a gente não precisa aceitar, a gente não precisa concordar, mas a gente precisa tentar entender, né, o momento que ele está passando, o porquê que ele está com esse pensamento, ou porquê que ele está com esse comportamento, para que a gente possa tomar uma decisão muito mais assertiva. Né? É por isso que a gente procura criar plataformas de diálogo, né, que facilitem essa comunicação, porque é importantíssima a comunicação. É importante a gente entender o que aquele nosso colaborador está sentindo naquele momento, porque está passando aquela mudança, gerenciar a mudança, às vezes quando a gente faz, né, momentos críticos, né, às vezes momentos onde a empresa está passando por alguma dificuldade, precisa demitir pessoas ou fusões e tudo mais, são momentos de muita tensão, né, dentro de uma empresa. Então, assim, é importante você ter um canal aberto para essas pessoas, né, essa coisa de você horizontalizar, né, a hierarquia. Não que fica claro aquela questão de, né, que você é o chefe, existem tomadas de decisões que são tomadas de decisões de negócio, que às vezes impactam nas pessoas, mas assim, a questão do ser ouvido é muito importante. Então a gente procura trabalhar muito isso internamente e dentro da nossa proposta, né, até porque a gente é uma empresa de diálogo, a gente vê que isso é fator primordial para o sucesso de qualquer empresa. Assim, sabe? Então fica a dica aí para os administradores, estudantes de administração, ouvir todos os lados, sem preconceito, sem já estar formulando alguma resposta, ajuda na tomada de decisão. Uma última perguntinha. Lógico. Vocês não querem ser chamados de publicitários, né? Estão negando a formação. Não, brincadeira. Eles estão entrando em um novo caminho, descobrindo, né, uma nova forma de trabalhar, mas já pensaram em um nome para a profissão? Estão pesquisando? Já existe? De repente a gente vai arrumar algum termo, né? aí. Hoje é engraçado que a gente fala muito que a gente trabalha com facilitação. Uhum. A verdade é essa. Hoje a gente se vê muito como facilitador. A gente facilita processos, facilita mudanças, facilita o dia a dia, né? Então, assim, engraçado que isso é um termo, né, que surgiu recentemente, né? Hoje você tem facilitador gráfico, você tem facilitador de diálogo. As pessoas vão se apropriando. Você tem designer de fluxo de conversação, você tem tanta coisa relacionada a isso. Mas, assim, é uma coisa que hoje faz muito sentido pra gente, porque, assim, trabalhar com pessoas, né, e essa questão do ouvir, assim, a gente vê que é uma coisa que motiva a gente, assim, de verdade, assim. Então, nome provisório, os facilitadores. Por enquanto, somos os facilitadores. Perfeito. E quem quiser contratar o serviço de vocês, tem algum site, contato? Como fica essa questão? A gente tem o site, né, que é o www.sousim.com, SOWSIM de Maria. E por e-mail, pode mandar até para o meu e-mail mesmo, né, alexandre@sousim.com. Muito legal. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade. Pode curtir a nossa fanpage também. Qual a fanpage? Sousim Soluções. Sousim.soluções. Perfeito. E já estão convidados para uma próxima oportunidade. Opa! Quando definirem o nome, faz contato, falar o nome. Isso, a gente vai divulgar aqui em primeira mão. Perfeito. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até um próximo programa. Tchau.